Olá, dando então prosseguimento ao nosso estudo sobre os conhecimentos básicos e fundamentais da física, nesta parte nós vamos aprender o que é medir, quais são as grandezas físicas básicas e como expressar os resultados de medidas corretamente. Então, esse é o nosso objetivo nessa parte. Bom, nós sabemos que a ciência é baseada em observação e experimentação. Para realizar a experimentação, eu preciso fazer medidas para encontrar regularidades nos fenômenos. E o que é medir? Medir é comparar duas grandezas e considerar uma dessas grandezas como sendo o padrão. Então, no início dos tempos, as pessoas precisavam plantar, colher, depois comercializar. Devem se lembrar desta figura que aparece aqui, a velha fazendinha do finado Orkut. Bom, hoje em dia, nós não nos preocupamos tanto com isso, mas no passado, plantar, colher e comercializar era fundamental, era o principal recurso dos seres humanos. De tal maneira que era preciso medir de alguma maneira, de algum modo. E, por exemplo, para medir comprimento, o padrão utilizado inicialmente era sempre baseado em medidas do corpo, em partes do corpo. Por exemplo, a gente media em polegadas, até hoje mede em polegadas, você vai comprar uma TV que era uma TV de 50 polegadas. Então, 50 polegadas é 50 equivalentes ao polegar, tomando a diagonal da televisão ou do monitor. Você também media em pés, que seria o tamanho do pé, que seria jarda, que é a distância que vai da ponta do seu dedo até praticamente no nariz, e a braça, que seria a medida dos seus braços abertos. Só que estas medidas baseadas em tamanho do corpo não eram ideais. Não eram ideais porque, óbvio, cada pessoa tem uma polegada, um pé, uma jarda e uma braça diferente. De tal maneira que alguns países resolveram padronizar, considerando a polegada, o pé, a jarda do rei, como foi o caso da Inglaterra. Só que esta ideia durou por muito tempo, mas chegou uma hora que esta ideia caiu. E ela caiu justamente num período de revolução política que aconteceu no mundo, particularmente na França. Então, em 1789, aconteceu na França a Revolução Francesa, a queda da monarquia, e assumiu o poder uma democracia republicana. Desta maneira, o Partido Republicano chamou os cientistas e pediu que elaborassem um sistema de medidas que não dependesse, que fosse universal, que fosse baseado em valores fixos, não na polegada, no pé ou na jarda. Então, os cientistas se reuniram e resolveram então criar o que nós chamamos hoje de sistema métrico decimal, que vai se evoluir depois para o Sistema Internacional de Unidades. Nesta primeira convenção, na criação do sistema métrico decimal, se estabeleceu então o que vem a ser o metro. Então, já se sabia qual era o tamanho da circunferência da Terra. Então, pegou 1/4 do meridiano terrestre. Então, nós temos aqui a circunferência da Terra como sendo o todo. Você imagina então que o todo foi dividido em 4 partes iguais. Você tem então 1/4 do meridiano terrestre. Dividindo o 1/4 do meridiano terrestre por 10 milhões, obtém-se um tamanho. Este tamanho foi definido como sendo 1 metro. Então, pegou uma barra e esta uma barra foi cortada no tamanho equivalente a 1 metro. Então, qualquer pessoa que quisesse, a partir daí, medir, vinha, comparava com o metro padrão, então tem 1 metro também. Se eu pegar este metro e dividir em 10 partes, eu tenho 1 decímetro. Se eu pegar este metro e dividir em 100 partes, eu tenho 1 centímetro. Se eu pegar o metro e dividir em 1000 partes, eu tenho 1 milímetro. Também terei os múltiplos do metro. Hoje em dia, o metro não é mais definido desta forma. O metro, hoje em dia, é definido como sendo a distância que a luz percorre num certo intervalo de tempo muito bem definido. No entanto, esta foi a forma original para a definição de 1 metro. Ora, mas lá nas suas fazendinhas, as pessoas também precisavam comercializar
medindo o volume, a quantidade de leite que eu vou comercializar. Então, como é que eu vou definir o volume padrão? Você pega uma caixa cúbica de 1 decímetro de aresta. Quer dizer, então, que todos os lados da sua caixa tem que ter 1 decímetro. Lembre-se que 1 decímetro é a 10ª parte do metro. Portanto, 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, se você pegar uma caixa e tiver 10 centímetros em cada lado, e você encher isto com um certo líquido, nós teremos o equivalente a 1 litro. Desta forma, a definição de 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 litro é a quantidade que cabe em um cubo cujas arestas têm 10 centímetros. Então, esta é a definição padrão para o volume. Hoje em dia, nós veremos mais na frente que a unidade padrão para o volume não é mais o litro, e sim o metro cúbico. No entanto, pela consagração do uso e pela facilidade do uso, nós aceitamos que todas as medidas possam ser expressas em litros, exceto em alguns casos que vai requerer que você lembre desta expressão que está aqui. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, vai ajudar você a resolver muitos problemas mais na frente. Ora, eu também precisava medir a quantidade de arroz que eu vou vender, tá? Aqui no momento nós temos um merchandising gratuito do Tio João, mas se o Tio João quiser colocar um cascalho na minha conta, a gente aceita para fazer propaganda do Tio João aqui durante a minha aula. Como é que eu vou definir, então, o que equivale a 1 kg, tá? Que seria a quantidade de massa? Então, a definição original para 1 kg é, se você pegar 1 litro de água pura na temperatura de 4,44 graus Celsius, e por que a temperatura é importante? Porque o volume da água vai variar com a temperatura. Esse volume pode ser maior ou menor. E nós sabemos que a água tem densidade máxima em 4,44 graus Celsius. É quando o volume atinge o menor valor possível, portanto, a densidade é maior possível, é quando a água está muito mais comprimida. Se você aumentar a temperatura, o volume vai aumentar, porque ele vai expandir. Se você diminuir a temperatura menor do que 4,44, o volume também vai aumentar. Nós veremos em mudanças de fase que a água tem um comportamento irregular. Entre 0 e 4 graus, o volume diminui e depois volta a aumentar. Então, por esta razão que a temperatura ela é importante. Então, 1 litro de água em sua densidade máxima, se você colocar na balança, ela vai equilibrar o equivalente a 1 kg, que seria o quilo de arroz ou do feijão que você compra no supermercado. Então, os cientistas pegaram uma espécie de cilindro de platina, cilindro maciço, tá? Com 35 milímetros de altura e 35 milímetros de diâmetro, e observou-se que esse cilindro maciço equilibrava o equivalente a 1 litro de água. Portanto, este é o padrão internacional do quilograma. E até hoje, este é o padrão internacional do quilograma. Quem quiser medir em quilograma deve comparar com o quilograma padrão. Então, estas foram as unidades de medidas básicas, tá? Com o tempo, isso evoluiu. Evoluiu para o que nós chamamos de Sistema Internacional de Unidades. Então, em 1795, foi criado o Sistema Métrico Decimal. Em 1960, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. O mundo percebeu que medir da forma como os franceses estavam fazendo era muito mais vantajoso, muito mais fácil de medir e muito mais fácil de comercializar com os outros países. De tal maneira que hoje o Sistema Internacional de Unidades estabelece 7 unidades como sendo 7 unidades básicas. São elas: comprimento, medido em metro; massa, medido em quilograma; tempo, medido em segundos; corrente elétrica em ampere; a temperatura termodinâmica, medido em Kelvin, tá? Nós estamos acostumados a medir em Celsius, mas na física, em muitos problemas, é fundamental que você converta para Kelvin, porque é a unidade do sistema internacional. A quantidade de matéria é medida em mol e a intensidade luminosa é medida em candela. Estas são as 7 unidades de medidas básicas. Todas as outras unidades que vão aparecer na física dependem de alguma forma das unidades que você vê aqui.
E aí eu vou citar algumas que ao longo do nosso estudo eu vou chamar sempre a atenção de por que a unidade tem aquela expressão. Então, nós estudaremos área, e consequentemente a área tem que ser metro quadrado, o volume, que no sistema internacional é o metro cúbico, então em alguns casos você vai precisar transformar de litros para metros cúbicos, a densidade, que é medida em quilograma por metro cúbico, a velocidade, que é a distância por tempo, então tem que ser metro por segundo, a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, e observe que até a aceleração é sempre relacionando as unidades básicas. Logo de cara, você olha e vê que tem comprimento, massa e tempo em alguma delas. A partir de agora, ao invés de ficar escrevendo as unidades desta maneira, em função das básicas, vai continuar sendo escrito assim, mas eu vou dar nomes especiais. Por exemplo, frequência medida em hertz. A frequência é o número de vezes por segundo, 1 por segundo. Para não ficar escrevendo 1 por segundo, eu vou chamar de hertz. Força. Força é medida em newton. Newton é massa vezes aceleração, ou seja, quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Para não ficar escrevendo quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, já que Newton foi uma pessoa muito importante no estudo da dinâmica, então eu vou batizar esta unidade de Newton. E a partir daí, as principais unidades derivadas, tá? As grandezas derivadas, terão nome de cientistas. Então, pressão, Pascal. Energia, Joule. Potência, Watt. Carga elétrica, Coulomb. Diferença de potencial, Volt. Campo magnético, Tesla. Observe que toda vez que a unidade é em homenagem a algum cientista, o símbolo da unidade aparece sempre em letra maiúscula, embora a grafia da unidade acontece em letra minúscula. Esta é uma convenção do Sistema Internacional de Unidades. Bom, nós vamos agora aprender a fazer medidas corretamente. A partir de agora, nós vamos aprender como medir corretamente e expressar essas medidas com algarismos significativos e algumas vezes precisaremos fazer uma estimativa em ordens de grandeza. Então, para não ficar cansativo, vamos dar uma pausa aqui e no próximo bloco nós vamos então retomar com medindo corretamente o que vem a ser algarismos significativos e como identificar esses significativos e o que vem a ser ordem de grandeza. E no final deste terceiro bloco, nós faremos uma viagem, tá? Pela ordem de grandeza do mundo do núcleo atômico até as galáxias mais distantes e a extensão do universo observável. Então, esta aula continua, é só você clicar na sequência e você será mandado para a próxima parte da aula. Não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, acessar o site para ficar por dentro das novidades, curtir a nossa fanpage, porque o curso de Física para o Enem Vestibular continua aqui no YouTube, continua no site. Beleza?